vou apresentar agora para vocês a tese intitulada Teste de Fala Comprimida com Figuras, Construção e Validação do Instrumento. Eu fui orientada pela professora Michele Vargas Garcia e nós tivemos a colaboração de 3 professoras do nosso programa de pós-graduação, que foi a professora Karina Pagliari, a professora Carolina Lisboa Besomo e a professora Carla Cielo, também da área da voz. Então, antes de começar a apresentação da tese em si, a professora Michele ela instaurou uma apresentação pessoal para o nosso grupo de pesquisa, que a gente acha super interessante mostrar o nosso cotidiano fora da tese, né? Então, o meu nome é Thaisane Rodrigues Nepucci, eu sou fonoaudióloga, mestra e doutoranda pelo programa de pós-graduação de Estudos da Comunicação Humana aqui pela UFSM. Eu fui bolsista durante toda a graduação e durante o mestrado, e o nosso objetivo é que eu também fosse bolsista durante o doutorado. Entretanto, em 2018, quando a gente iniciou nessa parte, né, da tese, enfim, houve um corte de bolsas e eu acabei ingressando no mercado de trabalho, o que foi ótimo também, porque eu consegui conciliar a parte do doutorado, né, do meio científico com a prática clínica. Então, hoje eu faço a gestão, a administração e atendo clinicamente também a audiologia, a parte de próteses auditivas, em 3 cidades do Rio Grande do Sul. Então, agora eu vou começar a apresentação do trabalho em si. A gente fez a tese no modelo alternativo. Então, vocês viram a parte escrita, a apresentação, a revisão de literatura, o método, os artigos 1 e 2, a discussão geral e os comentários conclusivos, né? Aqui, a gente não vai se meter muito na parte da revisão de literatura, porque o método é bem específico, bem longo até para a gente explicar. Então, eu vou dar uma introduzida do que a gente abordou na revisão de literatura e na apresentação. A gente buscou linkar bastante a aquisição e o desenvolvimento da linguagem com o processamento auditivo central, até porque eles são inseparáveis, né? Então, a criança, ela começa a aquisição da linguagem já no primeiro ano de vida. Então, ela vai ter acesso à língua materna, dependendo do meio que ela está inserida, ela vai receber um input auditivo dos sons da fala e ela vai começar a produzir muito semelhante, né? Então, claro que nesse processo, até os 5 anos de idade, a criança vai ter erros, vai ter omissões, vai ter substituições, mas a gente espera que até os 5 anos de idade as crianças já tenham adquirido todos os fonemas da língua. Quando isso não acontece, a gente vai encontrar um transtorno fonológico. E por que o transtorno fonológico ele é tão relacionado com o transtorno do processamento auditivo? Porque o processamento auditivo nada mais é do que como a gente compreende o que a gente escuta. Então, se a criança ela não está localizando, ela não está discriminando, ela não está reconhecendo, ou quando numa sala de aula, por exemplo, ela está com muitas pessoas ao redor, ela não consegue focar numa informação, ou quando as pessoas falam rápido demais, ela não consegue entender. Se ela não tem esse tipo de discriminação, de compreensão, como é que ela vai produzir da maneira adequada, né? Então, em relação ao processamento auditivo central, a gente tem diferentes formas de avaliação, desde a parte eletrofisiológica, e aqui no trabalho a gente vai focar na parte comportamental. Então, a gente tem uma bateria mínima de testes do processamento auditivo, que são os testes dicóticos, temporais, de interação binaural e os monaurais de baixa redundância. Os testes monaurais de baixa redundância, que é o alvo, né, do nosso estudo, ele vai diminuir a clareza da fala, então a gente vai ter uma fala degradada. Isso pode ser por meio da modificação da frequência, da intensidade ou do tempo, né? Só que a gente se deparou com um problema. Por quê? Porque esses testes, eles exigem uma resposta verbal. Então, a criança escuta uma palavra na presença de ruído, ou uma palavra dita aceleradamente, ela tem que repetir essa palavra. Mas se ela tem um transtorno fonológico, como é que a gente vai saber que ela está errando? Pela produção ou é pela percepção? Então, essa é a nossa pergunta de pesquisa. Como saber se o erro ele vem da percepção ou da produção? E a gente entendeu como uma necessidade de um novo instrumento. Então, o nosso objetivo foi a construção e a validação de um instrumento da avaliação do processamento auditivo central, mais especificamente da habilidade de fechamento auditivo com compressão de tempo, seguindo todos os preceitos psicométricos para crianças com transtorno fonológico. Então, aqui a gente abordou os aspectos éticos, né?
Então, a gente iniciou a pesquisa após a aprovação no GAP, aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Todos os participantes, os pais, os juízes especialistas, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, todos eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. E as crianças também tinham que assentir a participação na pesquisa. E, além disso, o termo de confidencialidade de dados, seguindo todos os preceitos da Resolução 510 de 2016. Então, de modo geral, o nosso estudo ele ficou distribuído em 4 grandes etapas, que foi a validação de conteúdo, a construção do teste mesmo, a validação de construto, de critério e a análise de fidedignidade. Então, a gente separou em artigo 1 a validação de conteúdo e os outros tópicos ficaram no artigo 2. O nosso artigo 1 ele foi intitulado Teste de Fala Comprimida com Figuras, validação de conteúdo, que se refere à construção do teste. Então, o nosso objetivo mesmo foi construir esse teste da avaliação do processamento auditivo para avaliar a habilidade de fechamento auditivo em crianças com transtorno dos sons da fala, tá? Então, aqui eu coloquei um slide para quem não é da área conseguir entender mais específico o que a gente está falando, né? O teste de fala comprimida é um teste padrão ouro, que a gente teve como padrão ouro, porque ele já é utilizado na prática clínica. A criança ela vai ouvir uma palavra dita aceleradamente e ela vai ter que repetir da maneira que ela entender. O nosso objetivo aqui foi fazer um teste de fala comprimida com figuras, onde a criança também vai ouvir a palavra aceleradamente, entretanto, ao invés de repetir, ela vai apontar a figura que representa. Então, é um teste que tem respostas não verbais. Então, assim, a gente colocou uma palavra alvo, que é o que a criança vai ouvir pelo fone, durante a aplicação do teste, e a gente também decidiu colocar um distrator semântico, que é como se fosse uma palavra do mesmo campo semântico para ela não apresentar respostas por aproximação, ou pelo menos a gente reduzir a possibilidade de respostas por aproximação. Aqui eu coloquei um exemplo. Por exemplo, a criança vai ouvir a palavra sapo, a palavra pato. Ela vai ter na frente dela a imagem que representa um pato e que representa um sapo. Então, esse foi o nosso objetivo. O trabalho, ele foi bem desenhado em 12 etapas de validação. Então, vocês vão ver que a gente contou com o auxílio de juízes especialistas e de juízes não especialistas também. Os juízes especialistas foram 5 fonoaudiólogos, todos doutores, ligados a diferentes instituições de ensino superior do Brasil, com no mínimo 10 anos de atuação clínica, e foram 3 na área da fonética, fonologia, e 2 na área da audiologia. Já os juízes não especialistas, eles tinham idade entre 6 e 8 anos e 11 meses, frequência escolar comprovada pela escola, português brasileiro como língua materna, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, curvas tipanométricas tipo A, reflexos acústicos contralaterais presentes, acuidade visual normal ou corrigida, normalidade na avaliação miofuncional orofacial e desenvolvimento fonológico típico comprovado pelo Infono, instrumento de avaliação fonológica. O instrumento de avaliação fonológica foi super importante no nosso trabalho, que depois eu vou apresentar. Ele distribuiu grupos. Então, a gente fez a parte de nomeação, onde a criança ela via a imagem e ela tinha que nomear espontaneamente. A gente transcrevia dentro do programa e o próprio programa nos dizia se a criança tinha um transtorno fonológico e o grau dele também. Então, agora eu vou escrever essas 12 etapas, que eu acredito que seja a parte mais importante em si do trabalho. Na etapa 1, a seleção de palavras, eu e a professora Michele, a gente tentou reunir o máximo de palavras possíveis com algumas estruturas. Então, elas deveriam ser de sílabas. A gente encontrou essas palavras em instrumentos já validados na área da linguagem, na área do processamento auditivo, no vocabulário ortográfico português. A gente cuidou para que essas palavras elas contemplassem todos os fonemas nas diferentes posições da sílaba e das palavras também, e que elas pudessem ser facilmente representadas por figuras. Então, aquelas questões mais abstratas, por exemplo, a palavra amor. Como é que a gente representa a palavra amor? Um coração, um abraço, enfim. Então, isso a gente já foi descartando logo de princípio, né? E as palavras deveriam ser do vocabulário de crianças com essa faixa etária. Depois disso, a gente passou pela análise dos juízes especialistas, que são aqueles 5 doutores que eu comentei anteriormente. Então, eles fizeram uma análise dessas palavras, dos pares de palavras, a palavra alvo e do distrator semântico, né? Eles tinham que dizer se era adequado ou inadequado. Então, a gente aplicou 2 tipos de análise. A análise de Gate
e cálculo da RBC, a razão de validade de conteúdo. Na análise de Gate, o mínimo que a gente aceitou foi uma concordância moderada. Como tratavam-se de 5 doutores, o cálculo da RBC, se um falava que estava inadequado, o par foi automaticamente excluído da amostra. Então, a gente conseguiu reduzir bastante o número de vocábulos já nessa primeira etapa, e depois a gente passou para a análise dos juízes não especialistas, que foram 12 crianças com idade entre 6 e 8 anos e 11 meses. A análise foi: conheço ou não conheço? Então, eu fui até a escola, eu apresentei para eles as palavras e eles tinham que dizer se aquela palavra era conhecida por eles ou não. E, novamente, a gente realizou a análise de Gate e o cálculo da NPC também. Depois disso, a gente recorreu a uma fonoaudióloga, doutora em letras, a professora Carolina Mesomo, que foi nossa colaboradora, e ela fez um balanceamento fonético. Então, o nosso objetivo era construir 2 listas com 25 palavras, áudio e distratores semânticos, cada uma. Então, depois disso, a gente passou para a parte do desenho das palavras. Então, a gente já tinha as palavras fechadas, a gente passou para a parte de representar essas palavras em figuras. Então, a gente recorreu a um desenhista industrial com experiência na área e ele recebeu a tarefa de representar aquelas palavras de forma simples, de forma objetiva, pensando na idade das crianças também. E, novamente, a gente passou esses desenhos por juízes especialistas primeiro, né? Eles tinham que julgar inadequado ou inadequado e sugerir modificações se fosse necessário. Por fim, a gente passou esses desenhos também pelos juízes especialistas, pelas mesmas 12 crianças que julgaram com as palavras anteriormente, e aí, diferente, eles deveriam nomear as figuras. Então, eu fiz uma apresentação de slide, fui até a escola novamente, e eles iam vendo as figuras e nomeando. Depois disso, a gente já tinha a parte visual do instrumento completo. Então, a gente passou para a parte de gravação. Então, a gente fez essa gravação num estúdio aqui da UFSM, né, com auxílio de um técnico em audiovisual, em uma sala acusticamente tratada, buscando tirar qualquer interferência, qualquer ruído de fundo, né, evitar qualquer viés nessa gravação. E até aqui, até a etapa 8, a gente fez a qualificação do trabalho. Então, a gente teve algumas sugestões da banca que foram extremamente úteis. Então, depois disso, a gente passou por uma análise vocal. A nossa professora Carla Cielo, da área da voz aqui da UFSM, fez essa análise para a gente, para analisar a presença de algum sotaque, enfim. Foi feita uma análise vocal do áudio. Depois, a gente fez a compressão das palavras-alvo. Então, a gente tem na literatura que 60% é a porcentagem adequada para comprimir as palavras. Depois disso, se torna impossível, né, de discriminar, até mesmo para quem tem a habilidade de fechamento auditivo íntegra. Então, a gente fez essa compressão com auxílio do mesmo técnico em audiovisual em 60%. Depois, a gente fez a elaboração do protocolo de aplicação. Então, a gente se baseou bastante no protocolo já existente do teste padrão ouro, né? Com os dados do paciente, as palavras-alvo, um espaço para o fonoaudiólogo que for aplicar o teste, assinalar se está correto ou incorreto, e um espaço para a porcentagem obtida também. E aí, por fim, a gente aplicou esse instrumento aqui completo numa amostra piloto. Então, foram 20 crianças com idade entre 6 e 8 anos e 11 meses, com desenvolvimento fonológico típico, para a gente ver se tinha, a gente colocar uma situação real de uma letra, a gente ver se tinha alguma dificuldade no tempo, nas palavras, na gravação, enfim. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente os resultados e uma parte da discussão também. Então, lá naquela primeira etapa, quando eu e a professora Michele, a gente separou as palavras, nós encontramos 490 pares de palavras. Isso foi refinado já pelos juízes especialistas, que se tornou 244 pares de palavras, e depois disso, pelos juízes não especialistas, a gente diminuiu ainda, afunilou para 153 pares de palavras. Tá? Então, aqui, a gente puxou alguns estudos na discussão que também levaram em consideração essa familiaridade. Então, essa questão dos juízes, da validação de um instrumento, essa análise passar por juízes especialistas, por juízes não especialistas, é muito importante porque a criança que vai responder esse teste depois. Então, ele fica como um avaliador, como um juiz do teste também. Só que não apenas da parte da familiaridade, como esses estudos abaixo. A gente também realizou a parte do balanceamento fonético.
Então, aqui está a lista 1, a lista 2, a palavra alvo primeiro, o distrator semântico na sequência. Então, assim, alguns estudos também prezaram pelo balanceamento fonético. Por quê? Porque é interessante a gente ter uma distribuição uniforme do que a gente está propondo entre as listas, para a gente não correr o risco de ter uma lista muito mais difícil do que a outra. Então, isso foi super importante aqui também. Na próxima etapa foi o desenho de palavras, foi uma das etapas mais tranquilas, porque os juízes, eles só solicitaram ajustes em 2 itens do teste, que foi a palavra tinta e a palavra beijo. Então, na figura que representava a palavra tinta, inicialmente ele tinha colocado uma tinta da cor azul, e eles acharam melhor trocar para não confundir como se fosse água, enfim, colocar uma alça no balde da tinta. Então, foi bem interessante porque a gente conseguiu fazer esse ajuste também, antes de aplicar na amostra piloto. Então, de todos os itens do teste, apenas 5 apresentaram correspondência indireta à palavra. O que significa isso? Uma correspondência direta é, por exemplo, a palavra cobra ser representada pelo desenho de uma cobra. Uma correspondência indireta, aqui no caso do banho, a palavra banho foi representada por um homem dentro de uma banheira com espuma. Isso seria uma correspondência indireta. Só que quando a gente aplicou nas crianças, né, para análise dos juízes não especialistas, eles não notaram qualquer diferença, a gente manteve as figuras no teste. E aqui, novamente, a gente ressalta a importância da análise dos juízes especialistas e dos juízes não especialistas na validação de um instrumento para ele ser proposto ao mundo científico. A gravação do teste a gente fez com a voz feminina. A gente tem 2 listas de apresentação. A lista 1 corresponde à orelha direita, a lista 2 à orelha esquerda, e a gente tinha colocado inicialmente uma palavra introdutória, inclusive foi para a qualificação com a palavra aponte, né, que no teste, por exemplo, de código de dígitos, a palavra introdutória é repita. No teste de fala comprimida original, né, ou adaptado, tem o número 1, número 2 antes da palavra. Aqui a gente tinha colocado a palavra aponte e a banca de qualificação sugeriu que a gente trocasse por mostre. Então, a gente fez essa troca também. Ficou 5 segundos de intervalo entre as palavras. Depois da qualificação, a gente também aumentou um pouquinho esse tempo. E a gente fez essa compressão do tempo em 60%. Então, a gente fez a compressão do tempo em 60%, porque outros estudos já tinham feito essa análise da compressão em 50%, 60% e 70%. E percebeu-se que a partir dos 70%, o número de acertos reduzia muito, independente da criança, do sujeito, enfim, ter normalidade na habilidade de fechamento auditivo. Então, foi constatada na literatura que 60% seria a melhor porcentagem de apresentação. A gente também fez o protocolo de aplicação, que a gente se baseou no protocolo do estudo de 2016, que foi o fala comprimida adaptado. A gente colocou um cabeçalho com os dados importantes, os dados do avaliador, do paciente, a data de nascimento, a data da avaliação, e muito semelhante ao IPRF, que é a porcentagem, né? Como se trata de 25 palavras, cada uma representa 4% do teste. Então, se a criança errar uma palavra, ela vai fazer 96%. Se ela errar 2 palavras, 92%. E assim por diante. No protocolo de aplicação, a gente já demonstra ali que é um teste monomural, né? Que as listas são feitas separadamente para a orelha direita e para a orelha esquerda. Então, no estudo piloto, a gente aplicou o teste, né, pronto, enfim, em 20 crianças com idade entre 6 anos e 8 anos e 11 meses, com desenvolvimento fonológico típico. A gente fez uma instrução. Após a palavra mostre, você escutará uma palavra dita aceleradamente e deverá apontar no livro qual imagem representa essa palavra. Essa aplicação foi forma oral e a gente fez uma pesquisa da intensidade de conforto de aplicação. Quando a gente fez uma média final, a gente acabou sugerindo, então, que o teste fosse aplicado a 40 dB/ms. E aqui a gente ressalta a importância da aplicação do instrumento que está sendo validado numa amostra piloto para a gente conseguir ver se existe algum viés, né? E a gente possibilitar melhorias no instrumento antes de colocar ele, enfim, no mundo científico. A condução desse estudo piloto possibilitou revisar, testar, avaliar o cenário de coleta e as instruções do teste, procedimento de pesquisa, tornando possível a validação de conteúdo. Então, a gente não teve qualquer dificuldade no estudo piloto.
Então, foi finalizada a validação do conteúdo seguindo os preceitos psicométricos. A gente elaborou 2 listas de 25 palavras, a gente realizou a representação gráfica, a gravação do áudio e a compressão em 60%, e a gente conseguiu aplicar numa amostra piloto. Então, aqui a gente encerrou o artigo 1 e a gente passa para o artigo 2, que o objetivo foi analisar validade de construto, de critério e análise de fidedignidade do teste de fala comprimida com figuras proposto, então. Então, aqui eu coloquei um quadro para exemplificar a nossa amostra. A gente teve 3 etapas principais. A gente contou com o auxílio de 22 crianças com desenvolvimento fonológico típico, 8 crianças com desenvolvimento fonológico atípico e 2 fonoaudiólogos que auxiliaram na etapa de análise de fidedignidade, fonoaudiólogos com experiência na área do processamento auditivo central. Essas crianças, elas passaram pela inspeção visual homeática acústica externa, audiometria tonal liminar, logoaudiometria, medidas de impedância acústica, avaliação miofuncional orofacial e o infono novamente. Aqui, o infono teve uma grande importância, porque ele que distribuiu os nossos grupos, o grupo 1, que seria o típico, com desenvolvimento fonológico típico, e o grupo 2, com desenvolvimento fonológico atípico. O grupo 1, ele realizou os 2 testes. O teste de fala comprimida adaptada, que seria o nosso teste padrão ouro, né, de comparação, e o teste de fala comprimida com figuras. Então, como ele tem a fala normal, ele conseguia fazer ambos os testes. O grupo 2, que seria o grupo atípico, por se tratar de crianças com transtorno fonológico, eles realizaram apenas o teste de fala comprimida com figuras. É importante ressaltar que a amostra ela foi feita por conveniência, então não era um critério de inclusão, mas todas as crianças apresentaram transtorno fonológico de grau leve. Então aqui eu simplifiquei as análises que a gente fez. A análise de construto foi feita com o grupo 1, né, o grupo com desenvolvimento fonológico típico, e a gente comparou o desempenho dessas crianças no teste de fala comprimida adaptado e no teste de fala comprimida com figuras. Já a validação de critério foi feita com a comparação dos 2 grupos, grupo típico e grupo atípico, no teste de fala comprimida com figuras, o teste que nós estávamos propondo. E, por fim, a análise de fidedignidade nós fizemos com a parte interavaliador. Então, 2 fonoaudiólogos fizeram a análise dos protocolos. Aqui a gente tem os resultados, a tabela 1 é uma tabela de correlação, né? Então a gente comparou o teste de fala comprimida adaptado, o teste de fala comprimida com figuras, o desempenho das 22 crianças típicas, a gente vê um valor significante e uma análise de correlação quase perfeita, né? Então, é importante num estudo de validação que a validade de construto ela seja feita para relacionar o grau que o instrumento está realmente medindo o que eles propõem. Então, a gente comparou o teste padrão ouro com o teste que a gente estava propondo. A tabela 2, a gente mostra a descrição e a comparação de desempenho dos grupos típico e do grupo atípico. Então, aqui na parte das médias, a gente consegue ver que o grupo 1, que é o grupo típico, ele teve um desempenho um pouco melhor quando a gente compara com o grupo atípico. Entretanto, isso não foi significante. Então, a gente levantou a hipótese que o instrumento, ele parece não avaliar o transtorno fonológico leve, consegue diferenciar os grupos com transtorno fonológico leve. E uma outra hipótese que a professora Luciana até levantou na nossa qualificação foi o apoio do material visual, ele facilitar o teste, porque ele seria um conjunto fechado, né? Então isso também poderia ter facilitado para essas crianças com transtorno fonológico leve. E a análise de fidedignidade, a gente fez uma análise interavaliadora. Então, 2 fonoaudiólogos da área de processamento auditivo central analisaram os protocolos. Como a gente teve respostas unânimes, né, ficaram iguais, a gente não conseguiu aplicar um teste estatístico, mas mostrou que o protocolo é de fácil análise e baixa variação, né? Um instrumento é considerado fidedigno quando ele reproduz de forma consistente os resultados aplicados em diferentes ocasiões ou por diferentes avaliadores. Então, isso a gente focou bastante também na discussão do trabalho. Então, por fim, a gente conseguiu obter evidências satisfatórias de construto, critério e fidedignidade para o teste de fala comprimida com figuras. O construto teve uma correlação quase perfeita como o teste padrão ouro. O critério pareceu não diferenciar os grupos com transtorno fonológico leve, inclusive depois, na próxima parte da apresentação, a gente vai falar a importância
de aplicar esse teste em outras populações, né, com diferentes idades, diferentes patologias, e a parte da fidedignividade também se mostrou satisfatória com fácil análise de pontuação. Então, assim, como considerações finais, a gente voltou lá no início do nosso desejo de construir um teste de processamento para preencher uma lacuna na avaliação das crianças com transtorno fonológico. Não sei como é que é nas outras instituições, mas aqui na UFSM, os alunos, né, os pacientes do estágio de linguagem são avaliados pelos alunos que estão no estágio do processamento auditivo, da audiologia, e por esse motivo, quando a gente estava lá no mestrado, a gente ficava liberando esses pacientes, essas crianças, sem a avaliação do fechamento auditivo, por causa do transtorno fonológico. Então, esse desejo surgiu daí. A gente não conseguia afirmar que foi feita uma avaliação completa do processamento auditivo se a gente não estava aplicando um teste, uma habilidade tão importante quanto o fechamento auditivo é no dia a dia. Então, a construção e a validação do instrumento, ela se fez necessária para entregar o trabalho para o mundo científico e, principalmente, a gente sugeriu ali nas considerações finais que o teste seja aplicado em outras populações, até mesmo em crianças com outros graus de transtorno fonológico, outras patologias, outras faixas etárias. Então, foi isso. Eu coloquei aqui uma frase final do nosso mentor, João Jota. Tudo que colocamos foco cresce, e isso é verdade. Eu costumo dizer que eu acho que eu estou fazendo o meu dever de casa bem feito, porque Deus sempre me presenteia com pessoas muito especiais na minha vida, pessoas que estão sempre me fazendo aprender muito. Então é isso, quando a gente coloca foco, dá certo.